Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast que foi criado para ouvir histórias de empreendedores, de inovadores, gestores, líderes aqui da nossa região de Blumenau, do Vale do Itajaí, também de Santa Catarina. Histórias para inspirar outras Verdade. pessoas a empreender e também a inspirar para a vida, por que não, né? Já que muito se confunde da vida pessoal com a vida profissional, com certeza. Teve muita história legal, né? Teve Muita muita, história cara. bacana. Cento e É, para oitenta e quem. poucos capítulos Eu aí. ia dizer isso, para quem Ah, está começando agora, ah, assistiu antes tarde do que nunca, dá uma olhada no nosso arquivo, que realmente tem histórias muito bacanas. São mais de 180 entrevistas feitas aqui desde o final de 2020, né? Final de Começou. 2020, exatamente, para Exatamente. completar 2 anos. Bom, antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, que está aqui do lado, você já deve ter visto, muita gente já pode Já ter até conhece? reconhecido. Eu quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde do Que Nunca do YouTube, acione a sineta para receber as notificações de quando as entrevistas são publicadas. Elas são publicadas sempre terça e quinta-feira às É isso, às 7 19 horas, horas. né? É, 19 horas. 7 ou 7h30, eu sempre esqueço. 7 horas. 7 7 horas. horas da noite. Mas se você acionar a sineta, fica fácil, o celular te avisa, não precisa ficar se preocupando com isso. Não, E também siga Antes Tarde do Que Nunca no Spotify. Lá também estamos com um vídeo, por sinal. Se quiser assistir ao vídeo lá no Spotify também, não tem um problema. dos Pode poucos assistir lá. podcasts que tem vídeo no Spotify. Exatamente, estamos lá também. Bom, Posso falar dos patrocinadores? antes de mais nada, né? Seja bem-vindo, Rafael da Silva, porque Rafael Silva estava viajando, né? Ficou um mês fora. Mas fui muito bem representado. Tivemos aqui Cara, o JP. eu até fiquei até com uma invejinha. Os caras estavam muito melhor que eu, cara. Fiquei putinho, tá? O Fiquei bem JP putinho. substituiu É. o Rafa por algum tempo, né? O JP da Premier Soft. Depois veio o Guilherme Tomil, também Tomil. substituiu por uma, né? Por uma sequência aí. E agora está de volta. Tamo Tudo junto. certo? Tudo certo. Foi boa viagem? Excelente. É? Excelente a viagem. Surfei. Surfou? Não surfei, eu odeio surfar. Pessoal, vou falar de quem paga essa bagaça inteira aqui. Desde o começo tá aqui, né? Que é a ProWay. Obrigado demais a ProWay por poder fazer isso tudo acontecer e não só ter feito acontecer, como ter aguentado até aqui. O boleto sempre entra em dia, cara, paga direitinho. Obrigado, Sérgio Tomil, Nayara e também ao Guilherme. Se você está buscando mudar a tua carreira ou melhorar na tua carreira em tecnologia, busca esses caras são sensacionais, são pai e mãe do projeto Entra 21, para quem não sabe o que é o projeto 21, dá uma pesquisada no Google, e esses caras, se vocês tem uma empresa de tecnologia e estão precisando formar gente, eles também fazem esse trabalho. Então a ProWay, cara, é a pai e mãe aí, uma das que mudou, né, que ajudou a mudar até a matriz econômica da nossa cidade para a tecnologia. Obrigado demais a ProWay por todo, né, esse apoio que vocês vêm dando até agora. Também com a gente está a Premier Soft, falando em tecnologia na educação, a gente está falando em tecnologia no desenvolvimento. A Premier é uma fábrica de software. Tem uma empresa, tem um negócio, você está querendo mudar, está ajustando um processo novo, ou está querendo criar uma nova tecnologia, ou até uma startup, conversa com a Premier Soft, eles certamente vão te ajudar nessa jornada. E também tem algo que é muito legal que chama outsourcing. Tem uma empresa, você está querendo criar tecnologia, que é um squad, um time maior, você consegue alugar, né? A gente chama de Dev as a Service. A gente aluga os desenvolvedores por um período e depois você consegue devolver para a Premier Soft. Conversa com eles, são a segunda melhor empresa do Brasil para se trabalhar em tecnologia. Cara, é um negócio De que novo, né, agora? dá muito orgulho. Inclusive o CEO foi nomeado por 2 prêmios internacionais, tá? Legal. Eu não sei exatamente o nome agora para poder dizer, mas eu vou me informar e passo isso um pouco melhor. Obrigado a PME Soft, Rodrigo, também o JP, vocês são fantásticos e sempre apoiam muito bem esse projeto. E também que está aqui atrás, esfregando na nossa cara, que é a CRW, né? Tecnologia no seu evento. Conversa com esses caras, a gente fala muito sobre painéis de LED com a CRW, né? Que nos patrocina, mas também toda a parte de tecnologia de evento, esses caras conhecem, som, luz, absolutamente. E olha que legal, assim, até conversando com eles, eu achei que, né, muito importante dizer isso para vocês. Mesmo que eles não possuam algo que vocês necessitam, eles indicam, acham um fornecedor, eles são muito bons naquilo que eles fazem. Parabéns por o Kleber, né? Parabéns, Kleber, aí pelo trabalho, sensacional. Ele não veio aqui ainda, né? Ainda não, ele é tímido, Ele tá meio, tá escorregadio. Então, Kleber, liso. vamos quebrar o painel, se tu não aparecer por aqui, vão dar uma porrada nesse negócio E aqui. como é importante contratar gente para fazer evento, gente que conhece, gente profissional, faz toda a diferença. Eu estou fazendo parte de um grupo que vai participar de um evento agora de aniversário de uma empresa de tecnologia também. É impressionante. O pré-festa, vamos dizer assim,
É um negócio louco, tu recebe e-mail com todas as Que informações legal. do que vai acontecer, tu já te programa assim, eu falei, cara, que coisa louca, ou seja, contratar gente que sabe tocar um evento faz toda a diferença no teu evento. Não A pensa CRW é um grande parceiro nosso nos eventos que a gente imagino, São imagino. fantásticos. Eles são uma E é a tua referência. marca falando ali, né? Tu quer um Exato. evento, é a tua marca. E se tu Exatamente. fizer um trabalho medíocre, é meio que a forma que a tua marca está se comunicando. exatamente. Tenham cuidado de verdade. Às vezes, isso aí. um gasto a mais ali tem muito a ver com um investimento. o brand da tua marca. E também a Isidoro Automóveis, cara, 40 anos quase de trabalho aí, um dos CNPJs mais antigos do Brasil com relação a veículos. Obrigado demais. A 8ª maior loja do Brasil. E também tem em Blumenau, tem em Jaraguá do Sul, tem em Navegantes e também em Itajaí. Olha, para chegar lá na BR-470 é terrível, mas entra no isidoro.com.br e fala com eles que eles vão até você. Eles, além de venderem, né, ser a 8ª maior loja com relação à venda, eles são um dos maiores compradores de veículo. Então, se está querendo comprar, mas também está querendo vender, conversa com a Isidoro Automóveis, certamente vocês vão se encaixar em algum negócio. Obrigado demais ao Fernando, a Dona Eli e o seu Isidoro, todo mundo lá que faz um trabalho muito legal há muitos anos. Valeu. O Isidoro que já veio aqui. Que já também, veio a aqui, teve um história é episódio. Depois de sensacional, muito 180, bacana. ele apareceu aqui para dar o ar da graça. Foi muito Foi legal pego mesmo. sem querer, tá? Mas ele foi pego aqui. Com quem que a gente tá falando? Já até ajudou com o patrocinador aqui. Sim, pois é, já endossou nossos patrocinadores aqui. A gente vai falar hoje com o Fábio Schmitz, ele que é o fundador da Seven Comunicação Total. É hoje, né? Tem esse nome, né? Comunicação Total hoje, né? Seven Comunicação Total, uma agência de publicidade e propaganda aqui de Blumenau, já há 20 anos de estrada. Estamos 26 anos já. 26 anos de estrada, e não só publicidade e propaganda, né? Cada vez mais acho que abre o leque, né, Abre, Fábio? A gente vai abre. falar um pouco sobre isso aqui, vai falar um pouco sobre a história também do Fábio nessa horinha aí de conversa. 26 anos atrás era jornal, né? Era jornal. É, impresso. basicamente o... Né? Praticamente. Aham. Muito Faziam- jornal, muita Faziam revista. propaganda para construtora nos encartes de fim de semana, provavelmente. Era o que tinha bastante no jornal. Tudo certo contigo? Tudo ótimo, muito ótimo. E muito obrigado pelo convite. Obrigado por eu ter acho- aceitado. Acho bacana. A gente tem... Eu sou um ouvinte assíduo do podcast, eu gosto muito de ouvir outros empreendedores, a gente sempre aprende muita coisa. Não tenha dúvida. Principalmente às vezes quando a gente conhece a pessoa, né? E não Exato. conhece a história por trás dela. E Exatamente. se confundem, em geral, se confundem com a história da cidade, né? Com o desenvolvimento da cidade. Isso que é muito totalmente. bacana. Faz um paralelo bacana, assim. Com certeza. Como é que tá a Seven hoje? Me fala, depois de 26 anos, vamos começar de hoje para frente, assim. Que estrutura tem a Seven hoje, Fábio? Bom, a gente tem uma sede aqui em Blumenau, na Vitor Conder, no bairro Vitor Conder, com 600 metros quadrados aproximadamente. É um prédio super bem estruturado que comporta, hoje nós estamos com 49 pessoas na equipe. Caramba. Caraca. Acho que talvez seja aí uma das maiores agências do estado, sem dúvida nenhuma. É claro que com a pandemia possibilitou a gente contratar pessoas de outras regiões de forma híbrida, né, remota, que a gente chama. Então hoje nós temos desses 49, nós temos aí em torno de umas 18 pessoas que não estão atuando diretamente dentro da sede Entendi. e que estão espalhadas pelo Brasil. Nós temos um funcionário em São Luís do Maranhão, né, Que legal. nós temos nas Alagoas, temos no interior do Paraná, no interior de São Paulo. E esse pessoal é do comercial? Não. Esse pessoal, criação? geralmente, a grande maioria é do processo criativo. Legal. Né? Então, ou são redatores, ou designers, ou diretores de arte. Mas a grande maioria... Claro, a gente tem um contato quase que o tempo todo, né? Via as formas mais, né, comuns de tecnologia, que auxiliam demais, assim. Então, aquela falta, às vezes, de ter alguém do seu lado, como a gente que é mais das antigas acha que nunca poderia existir uma forma de trabalho que não seja Nem presencial. fala, eu ainda tenho dificuldade. A gente conseguiu se adaptar muito bem e isso também nos propiciou contar com pessoas de outras culturas também, né? Bebe de outras águas. Outras né? exatamente, de outras É bom para pontes, criatividade, né? isso é excelente. Então, a gente fica aqui preso Preso no no mesmo, e como a nossa atuação ela é praticamente todo o território nacional, então a gente tem mensagens publicitárias para todos os cantos, né? Seja o Nordeste, Norte. Essas pessoas elas acabam se envolvendo nesses processos criativos e contribuem muito. Às vezes dão um toque, pô, esse termo aqui não é muito bem visto e tal. Essa região. aham. Porque o Brasil é imenso, É imenso. e ele se comunica totalmente diferente. É que nem em quando o cada pessoal de lá estado, né? faz alguma coisa para cá, eles acham que a gente usa bombacha e lenço vermelho, né? Ponto não. E cria alguns- Ou roupa alemã. E Ponto cria não. alguns problemas, né? Porque eu sou chato pra caramba, mas quando eu ouço propaganda na rádio, por exemplo, o cara fala assim, lá no Shopping New Market. Meu Pronto, pegaram um locutor lá de São Paulo que não sabe nada verdade, de alemão, verdade.
né? Acontece. E é ruim, né? Fica, verdade. como assim neumarketing? Porque tu não né? tá às vezes- falando a língua da cidade, né? Exatamente. Não, a língua certa e a língua da Exatamente, cidade, Exatamente. Então a gente, isso vem nos ajudando bastante, assim. Vocês atuam em alguma área específica com mais ênfase ou vocês estão abrindo Não, o leque esse total? foi uma característica da Seven desde o começo. Assim, a gente, por mais que nós começamos muito fortemente atuando na área têxtil, porque Blumenau sempre foi muito forte, obviamente. Falando quase 30 anos atrás, ainda mais, né? Exatamente. Então, assim, a gente fez muito nome na moda, na área de cama, mesa e banho, etc. Com o passar dos anos e pelas crises que esse setor acabou sendo acometido, né? A gente sabe disso. Sim. Em 2011, 2012, a gente começou a prospectar outras áreas, em especial a área de serviços, né? Que Blumenau é muito forte nessas áreas, né? Não só a tecnologia, Cresceu mas demais, enfim, né? outras questões. E hoje, a nossa carteira de clientes ela é extremamente diversificada. Então, eu costumo dizer assim, nós não somos focados em segmento, nós somos focados em comunicação. Que legal. Porque independente do negócio que a empresa tem, ela precisa se comunicar, ela precisa conversar com o seu público, ela precisa engajar as pessoas, elas precisam fortalecer marcas. Então, seja uma empresa de serviço, seja uma indústria, seja um comércio, enfim, não importa, a gente sempre tá apto a atender esses clientes em todas essas frentes. E eu acho que é uma coisa mais antiga que cada setor ou cada tipo de indústria tinha uma forma de comunicação muito, né? Hoje em dia todas meio que se comunicam de forma muito Exato. parecida, né? Exato, e tem algumas particularidades da indústria que às vezes a gente diz assim, pô, isso aqui eu acho que eu consigo colocar lá no cliente de comércio, um detalhe, Legal, alguma vocês coisa cruzam. assim. E às vezes não só na comunicação, mas às vezes na estratégia comercial do cara. Que legal. Entende? A gente Faz um chega para um cara do cross-marketing, comércio e né? diz assim, pô, a indústria ela vem fazendo isso hoje junto à equipe comercial. De repente dá pra gente adaptar pro teu modelo de negócio, né? Então, Eu queria voltar um pouquinho no tempo, porque a Seven tem 26 e tu tem 20 de Seven. isso. Como é que vocês se Pois é. encaixaram nisso? E tu é de Jaraguá? Eu sou de Jaraguá do Sul. Como é que foi um pouco desse começo dessa história, hein? Então, pois é. Eu acho que eu sou um dos milhares de exemplos de que pessoas que empreenderam em Blumenau em virtude da FURB, né? Ah, Então, É verdade. né? Então assim, quando eu optei, já desde muito criança, ficamos ali pelos 11 anos, 10 anos, por mais que eu comecei a trabalhar com 11 anos, tá? Em outra É área mesmo? totalmente diferente. caraca. Então, eu comecei a trabalhar, eu sempre digo, eu comecei a trabalhar com 11 anos e nunca mais parei. Né? Caramba. E vou contar um pouquinho desse trechinho, então. Legal, dessa legal, história. legal. Então, Não foi na China, não, né? Não. Foi com 11. Antigamente, bom, como eu falei, sou nascido em Jaraguá do Sul, de uma família de industriários, né? Meu pai trabalhava na produção de uma empresa, minha mãe também. Da VEG, não? Não. Tá. Meu pai trabalhou no ramo a vida inteira trabalhou no ramo de móveis e estofados. A minha mãe sempre trabalhou em indústrias têxteis e tal. E, claro, uma família de classe média baixa que batalha bastante para conquistar as coisas e tal, né? Nunca passamos necessidade, mas também nunca tivemos nada sobrando. Claro. Uma certa ocasião, eu precisava de um dinheirinho para comprar coisas para fazer trabalho de escola e coisa e tal, e meu pai falou, pô, Fábio, não tenho, tá difícil, não sei o quê, papapá. Fiquei chateado com aquilo e naquele momento falei assim, cara, eu vou começar a trabalhar. Até meu pai e minha mãe acharam meio estranho assim, tá, mas como trabalhar? Eu falei, não, eu sei aonde pegam crianças, pegam, né, jovens, Contrato adolescentes. jovens. Ó, lá Pegam vem, lá, crianças, lá ótimo. vem uma, lá vem uma, Uma expressão... lá vem o começo de um fim de uma empresa agora. Não, e assim, uma coisa bem informal, que é uma mistura de lazer com trabalho. Sim. Tinha um clube bem perto da minha casa chamado Beira Rio, que tinha aulas de tênis. O Beira Rio? Exatamente. Já E fiz reunião precisam lá. de crianças, de jovens para catar bolinha, enquanto as pessoas Legal. estão tendo aula de tênis. É, O boleiro. Boleiro, né? É chamado Então eu comecei a trabalhar Era com cano? Com cano. Ah, E eu comecei a trabalhar, eu estudava de manhã e aí à tarde para lá. Então, por que eu digo que era lazer? Porque tu estava dentro de um clube. Sim, lógico. Quando não tinha aula, você jogava futebol com as outras crianças, você ou praticava o próprio tênis, etc. E tal. Aprendi o esporte, inclusive, lá. E aí comecei a ganhar meu dinheirinho, né? E aí comprava minhas coisas, comprava meus materiais de legal. escola e tal. E aí Com comecei. 11 anos de idade. Caraca. Exatamente. Caramba. E aí com 14 anos, que na época se podia trabalhar, né? Tinha registro em carteira, sim. né? Exato. A minha tia era gerente de uma papelaria lá. E estavam informatizando a papelaria e precisava de alguém para controlar o estoque e cadastrar todos os produtos no sistema. E aí ela pensou, Fábio, tu não quer fazer esse Ajudar trabalho, ajudar aqui, tal. E aí ficou aquela coisa assim, aquela vontade de
de talvez dar uma continuidade no tênis, que eu estava me despontando naquela ocasião. Mas aí acabei pela segurança, né? Meu pai falou, Fábio, tênis é esporte de rico, cara. Não te... porque eu não vou ter condições de sustentar. E aí, exatamente. Aí acabei optando e escolhendo, né, a trabalhar com a minha tia. Teve os primeiros contatos com a área de informática ali, enfim, e aí logo em seguida eu tô lá em Jaraguá do Sul, por isso que eu achei engraçado a tua pergunta, teu pai trabalhou na VEG? Porque assim, a história do sangue azul lá, né? Exatamente. Então, o que aconteceu? Com 16 anos, cara, eu fiz um pouquinho antes, né, com 15 anos eu fiz uma ficha na VEG para trabalhar como office boy e as coisas da vida, fui chamado para trabalhar. Caraca. E trabalhar na área administrativa, nem como office boy, trabalhar dentro da área de recursos humanos. Né? A gente chama lá de departamento pessoal, né? E com 16 anos, eu fiz 16 anos no sábado, na segunda-feira eu comecei a trabalhar na VEG. E, cara, eu vou dizer para vocês, eu comecei na área de recursos humanos, eu trabalhei na área de treinamento e desenvolvimento, trabalhei um pouco na área de sistemas da informação e fui para o lugar que eu sempre quis trabalhar na minha vida, que é a área de marketing. Então, nesse período que eu acabei pulando, contei toda essa história de trabalho, mas assim, mesmo trabalhando lá como boleiro, trabalhando na papelaria e tudo mais, eu ali com 11, 12 anos, eu era, ainda sou, né, mas eu era apaixonado por break comercial na TV. Que massa. Quando todo mundo trocava o canal, não, eu gostava. Esperando o break. Eu adorava aquilo, assim, eu achava aquilo fantástico e tal, e eu via que na minha família, por mais que era difícil as coisas, mas eu sentia que a minha mãe e meus pais, eles eram persuadidos pela propaganda e chegavam no supermercado, isso aqui eu vi o comercial, vou levar essa margarina, vou levar não sei o quê. E aquilo me despertou um negócio assim, puto, eu queria fazer um negócio desse. Cheguei a pensar também na área jornalística, né, que são afins, né, na área de comunicação, né? Mas a área de propaganda sempre me apeteceu. Assim. Então, quando eu entrei na VEG, eu sempre almejei assim, cara, eu quero trabalhar no marketing, né? Passados 4 anos de VEG, eu acabei recebendo convite para trabalhar nessa área. Fui analista, comecei lá de baixo também, né? Sempre, pô, imagina, eu tava com 19, 20 anos? Por aí. E sempre como analista, ajudando nisso, ajudando naquilo, ajudava em produção de eventos, dava suporte para... Por que acontece? Quando tu fala em marketing na VEG, é mais um endomarketing ou não faz muito marketing para então fora também? Então o que acontece, cara? A VEG, ela é um conglomerado de várias empresas, né? Eu trabalhava na matriz que se chama VEG, chamava VEG SA. A VEG SA é como se fosse a agência das demais empresas do grupo. Entendi. Então, essas empresas demandavam um trabalho de comunicação. House para todo mundo. Então, por exemplo, sei lá... Isso, exato. Então, a empresa, sei lá, a unidade de motores precisava anunciar numa revista técnica. Então, eles demandavam para nós esse trabalho. A gente desenvolvia os anúncios, né, fazia o plano de mídia, aquele negócio todo, e elaborava o material. Tudo internamente, não tudo tinha internamente. Uma agência, então? Não. A VEG, naquela época, sempre foi in-house mesmo. E aí foi a minha experiência né, na área de comunicação. Tu já estudavas nessa época? Não, aí eu terminei o 2º grau, normal, científico, recebi um convite da própria VEG para fazer um curso técnico de informática na Tupi, em Joinville, né, que é a Escola Técnica Tupi, super famosa, né? Pensei assim, bom, eu quero trabalhar na área de comunicação, mas eu acho que eu tenho certeza que a informática vai me seguir a vida inteira. Vai permear em tudo Então eu vou optar. Então a VEG acabou bancando boa parte desses cursos. 2 anos eu me formei. Uma semana de folga, eu acabei passando no vestibular na FURB, entrei na FURB aqui em Blumenau para publicidade e propaganda. Que ano foi isso? Isso foi em 99. Ah, tá, já estava consolidado. Eu estava com 20. Eu fui da primeira turma do curso de PB aqui da legal. Fiquei 3 semestres, eu não aguentei mais, tava difícil, não era aquilo que eu queria exatamente, e aí acabei abandonando. Mas fiz parte da primeira turma. Eu não te vejo no marketing, eu acho que jornalismo eu estava muito no começo, possivelmente, né? Exato, 91 foi isso. 91, então, em 99 daí eu comecei o curso e, cara, me encontrei, cara, assim... era apaixonado, eu vim aqui com prazer, assim. E era uma turma legal. Eu vinha e voltava todo dia. Vinha e voltava. Vinha e voltava todo dia. Jaraguá do Sul. Exatamente. Assim como vários, né? Sim. Muita gente. Sim, eu estudei em Itajaí, né? Então ia todo dia e voltava todo dia. E assim, eu acabei me dedicando muito ao curso, mesmo morando fora de Blumenau.
E me aventurei a ser presidente de centro acadêmico, essas coisas, eu gostava, né? Sempre fui muito... Líder. né? De uma forma meio natural, assim. Uhum. E o centro acadêmico, naquela ocasião, ele estava um pouco abandonado e a gente ressuscitou ele, né? Junto com um grupo de amigos, eu sempre falo, eu não trabalhei sozinho, tinha uma equipe maravilhosa junto comigo. E a gente resgatou um dos principais eventos que a propaganda de Blumenau sempre teve, que era a Semana da Comunicação. E aí foi que eu me destaquei à frente desse grupo, porque a gente conseguiu trazer nomes que até então inimagináveis vir para Blumenau, né? Então, Sérgio Valente, da DM9, que era o presidente, Porra, né? DM9. Caraca. Washington Oliveto, Poxa, o Washington Oliveto. J.R. Duran, Caraca, que era um J.R. fotógrafo. J.R. Duran, só pra quem leu Playboy, sabe? Exatamente. Enfim, vários nomes do meio publicitário, né? Que João Daniel Tikmirov, um dos maiores diretores premiados em Cannes, né? Ele veio para cá, um workshop, cara. Ensinar a galera... E veio, né? Presencialmente. E veio, presencialmente, Tem o Zoom, né? Ensinar a galera a fazer storyboard de roteiro de filme, cara, que isso aqui era uma novidade, né? Então, cara, assim... E esses nomes que a gente acabou trazendo, muito abriram portas para mim. Imagina, né? Tu chamou a atenção completamente. Né? Exato, e para que eu pudesse, em alguma oportunidade, sempre ficava aquele convite, não sei se era de amigável, mas eu acabei levando a sério e bati a porta. Que legal. Falei, cara, posso conhecer a tua agência e tal. Então, eu fiz bastante benchmark, né, com algumas dessas empresas. Como esse momento na universidade é importante, né? Muito né? importante. Pô, às vezes as pessoas meio que se escondem e esse tomar é o iniciativa momento. também, né? Não ficar ali parados, né? Recebendo o que a faculdade e os professores te oferecem, mas... Esse é o momento de chamar a atenção, né? É também isso. E eu sempre falo, quando eu recebo um convite para ir para a FURB bater um papo, ou seja em sala, ou seja para todo curso, enfim, eu sempre comento sobre isso, cara. Se envolvam nas atividades extracurriculares do curso, porque eles se abrem muitas portas, né? E foi o que aconteceu. Só que engraçado, eu até recebi, um dos convites que eu recebi foi de trabalho num grande grupo de publicidade, a Opus Múltipla de Curitiba, e eu acabei não optando. Não sei, alguma coisa me disse, acho que talvez não era o momento. Eu queria sair daqui, não sei. Só que um professor chamado Hans Peder, que foi o real fundador da Seven, em Pomerode, olha só, também abriu a agência apaixonado pelo curso de publicidade, ele e um outro colega de faculdade, o Alvimar, eles montaram a Seven em Pomerode, e 6 anos depois o Hans, né, chamado também de Peder, foi professor da FURB e convidou tanto a minha atual sócia, a Raquel, porque ele tinha acabado de romper a sociedade com o cofundador. E estava naquela assim, continuo ou não continuo? Agora só dou aula, eu mantenho a agência junto e tal. E aí ele acabou conhecendo a Raquel, começou a passar alguns trabalhos para ela, que também tinha uma microagência em Blumenau. E logo em seguida eles viram assim, poxa, acho que pode dar certo. Eu tenho interesse em chamar um rapaz lá da FURB para fazer parte do nosso time aqui. Da equipe. Acho que alguém na área de planejamento, área comercial, ia vir a calhar. E nessa ocasião, um dia no final da aula, eu fazia aula com o Pedro, ele me chamou num canto, Fábio, o que tu faz da vida? Eu falei, cara, eu trabalho no marketing da VEG. Ele, pá, por quê? O que foi? Não, eu ia te fazer um convite, mas tu nunca vai sair, da VEG. Exatamente. Qual que é o convite? Não, cara, que é o seguinte, ele me contou rapidamente a história, a gente está tentando reerguer a Seven, porque eu estava naquela mais se fecha ou não fecho, e a gente pensou em ti, eu falei, cara, me interessa. Me interessa. Doideira na época pensar, né? O cara ia sair de uma VEG, né? Exatamente. Para empreender. Então, o que aconteceu? Seus pais foram loucura. Meu Deus, eu não falei. Meu Deus. Mais uma história que não contou pros pais, não, né? Não conta, porque eles iam cortar o meu barato. Não, Sim, total. exatamente. Tá? Exatamente. Então, E eles estavam certos, é a tua era segurança. muito segurança, né, cara? Como Então, fizeram com o tênis, né? Exatamente. exatamente. Eu pensei, não, já fizeram isso na outra vez, não vou fazer de novo. E aí, eu cheguei na empresa, na VEG, conversei com o meu gerente falou assim, meu gerente era de São Paulo, já passou por várias empresas, inclusive lidou com grandes agências também, e ele falou, pô, Fábio, tu tem todo jeito pra agência, cara, eu acho que vai dar super certo. E ele falou uma palavrinha mágica, falou, se der errado, me liga que eu te dou. Meu, fechou. Né?
E aquilo, putz, me deu uma coragem enorme. Eu já estava corajoso e aquilo me deu uma segurança Foi tremenda. definitivo. Aí fiquei um tal do aviso prévio, aquele negócio todo. No último dia de trabalho, eu chamei meus pais de manhã cedo Cara, e cheguei, pai, mãe, preciso conversar com vocês. A minha mãe assim, pá, moravas com eles. morava com Devia ter TikTok na época, ter filmado isso aí, cara. Você devia ter filmado isso. Cheguei, cara, hoje é meu último dia de viagem. E minha mãe, cara, começou a chorar. Imagina, né? Meu pai, cara? tá, mas o que Pra que vai eles era um sonho, né, o seu que filho vai na década. inventar, cara? Eu falei, Meu Deus, recebi o um orgulho convite. de teu filho. Vou morar, Pega. vou morar em Blumenau e vou Tocar uma agência. tocar uma agência, junto com mais um professor e mais uma colega. Tu é filho único, não? Não. Graças a Deus. Eu tenho um irmão com 10 anos mais novo que Mas eu. não. Uhum. Então, era o gurizote na época, né? Ele. Enfim, e aí meu pai só falou assim, bom, tá com 20 e poucos anos, eu acho que é o momento também de meter as caras. De arriscar, né? Se De der arriscar. errado, ainda tem um É. bom caminho aí pra... E aí, cara, aí foi. Um ano depois, o Pedro que fez o convite, ele acabou se dedicando ao mundo acadêmico, especificamente. Uhum. Ele se apaixonou por esse mundo acadêmico, né? Ele adora dar aula, pesquisas, etc. E aí acabou Saiu da que sociedade. eu e a Raquel, a gente comprou a parte dele e estamos até hoje Que à massa. frente da Seven, assim. Então, passamos por grandes conquistas, grandes aprendizados, grandes erros, né? Que nos fizeram chegar até aqui. Então, eu gosto de contar um pouco essa história porque ela tem uma relação muito forte com o meu estilo de empreendedorismo logo cedo Uhum. e também com relação às oportunidades que pintaram dentro da própria universidade. Sim, exatamente né? isso que eu ia dizer. Isso Eu, que eu ia eu, eu queria saber como foi, poxa, quando a gente fala em 20 anos, né? A gente fala, principalmente esses 20 anos, os últimos 20 anos são de, tipo, a mudança o tempo todo, o vez marketing mais o rápido. tempo todo se transformando, né? Bastante. Como é que foi isso? Como é que está sendo essas transformações vista de dentro, né? Querendo, o marketing ele vê tudo meio que de dentro de tudo, né? Como é que tá isso? Bom, não é fácil, obviamente, né? Chovendo molhado falar isso, mas Não. ao mesmo tempo, porque o que acontece? Durante muito tempo, a gente, mesmo que é dono, né? É normal isso para qualquer empresa pequena, é você estar muito no operacional, né? Então, ao mesmo tempo que você tem uma preocupação com a gestão, com o futuro, ao mesmo tempo tu tem que pensar no presente e no agora, que é atender aquele cliente, aquele job cabeludo que apareceu. Então, o estudar, o se aprofundar em determinados assuntos, porque a nossa área ela é extremamente dinâmica, né? Sempre foi muito paralelo às atividades rotineiras Não dá pra largar, da operação, né? não dá para largar. Então, talvez por esse motivo, algumas frentes de comunicação a gente não conseguiu acompanhar de uma forma muito rápida, ou seja, ser pioneiro em algumas coisas. Mas quando tu fala Tá. a gente, a empresa, a Seven? A Seven. Ou o mercado como todo? A Seven, tá certo? Mas assim, isso é um reflexo do mercado do inteiro mercado. é assim, né? Então, tem coisas que eu fico pensando assim, puxa, se eu tivesse sido o primeiro naquela época em algumas determinadas áreas da comunicação, talvez hoje eu não estaria com em algumas dificuldades nessa frente. Mas Mas saber, né? É não, não tem como saber. Né? Então, talvez esse seria. seja um ponto assim que tu fica pensando, cara. Só que eu sempre digo que a nossa função dentro como gestor, eu sempre uso como referência aquele número do circo que o cara que gira todos os pratos e tem que ficar com todos eles girando ao mesmo tempo. Tanto... Então, quando você foca num dos pratos e ele tá num ritmo super bacana, o último lá já tá começando a balançar. Então, tu tem que estar correndo para lá e tal. Isso é gerir uma empresa, cara. E numa agência de publicidade que você tem, que é uma loucura, o mundo da comunicação, tu é da área de jornalismo, não é muito diferente. Então, a exigência dos clientes, a responsabilidade que você tem com o uso apropriado do investimento que ele tem em comunicação, porque a cobrança por resultado é enorme, né? Então, não tem margem para erro, né? Sim. Então, é uma preocupação constante pelo resultado, por gerir bem a empresa, por gerar uma rentabilidade. Talvez esse foi um dos grandes diferenciais da Seven em estar no mercado aí há 26 anos. A minha sócia, ela é fantástica, assim, né? Sem ela, acho que a empresa também ela não chegaria onde ela chegou, porque ela tem um conhecimento apuradíssimo na operação do negócio, pela experiência que ela já tinha tocando em outra agência ou empresas do ramo. Eu sempre fui muito sonhador, ela muito racional. Então, esse equilíbrio Que legal. foi fundamental para o nosso negócio. lógico. Ela sempre foi mais racional no sentido até com relação a finanças, né?
Eu sou Também é importante, também né? é muito importante, porque a gente sabe que ao longo desses 20 anos, quantas agências bacanas em Blumenau que estavam no auge implodiram. Ah, e, implodiram, deixaram de explodiram, existir. É. né? Muito provavelmente por má gestão, a gente não Isso aí. sabe, não estava lá. Mas toda a nossa receita, até hoje, tá? A gente sempre guardou. Que legal. Tá? A gente sempre investiu na própria agência, sempre guardou, porque eu sempre falava assim, né, para nossa equipe, falo até hoje para o nosso grupo de gestores, que o nosso negócio de serviço ele é uma bomba relógio, porque se tu perde 2, 3 clientes numa paulada, Sim. é um baque muito grande, Sim, total. né? Porque o que vale uma prestador de serviço? É a carteira, Total, Lógico. total. né? A recorrência recorrência. daqueles clientes. O que segura um cliente dentro de uma área de serviço de uma agência de publicidade? São os resultados, um trabalho criativo, um bom atendimento, é a prestação de serviço como um todo. A partir do momento que você comete um erro que pode ter custado uma grana, né, ou um problema de relacionamento, qualquer coisa nesse sentido, esse cara chega e diz assim, olha, eu estou saindo. Então, ao mesmo tempo, não é um negócio extremamente escalável. Porque a nossa filosofia, o que é? Como nós temos um envolvimento muito profundo no negócio do cliente, a gente realmente se envolve no planejamento estratégico, a gente se envolve na área financeira, a gente se envolve nas estratégias comerciais. É impossível você atender clientes do mesmo segmento, concorrentes entre si. É um problema. É um problema. Então, não é escalável. Eu não posso atender 10 construtoras ao mesmo tempo. Eu não posso atender 10 empresas de sei lá o quê. Então, esse envolvimento acaba nos limitando uma ampliação de outros clientes do mesmo segmento. Então, por isso que às vezes, quando tu perguntasse, vocês são especializados em um segmento, Não dá, né? em alguns momentos não vai dar. Sim. Até porque um concorrente vai ficar com uma dificuldade de contratar quando tu tá num outro concorrente que E as pessoas às vezes acham, né? Às vezes quem não conhece o mundo de uma agência, porque existem alguns modelos de negócio que eles são mais birôs, são mais boutiques de criação. Tá? O que é? Eu acho super legal esse segmento também, quando o cara é contratado para desenvolver uma identidade visual super bacana para aquela empresa, mas ele entrega aquele projeto, tá aqui o projeto e acabou. Acabou o vínculo, acabou. Acabou, Então, nós somos diferentes, cara. Nós não somos uma empresa que faz se layout. envolvem, né? Vocês se Não faz envolvem com a layout. questão. Então, às vezes, quando um cliente está com um determinado problema na sua marca, um lançamento de produto, ou não está vendendo bem, o nosso papel é fazer um diagnóstico que possa identificar para ele, não de cara, não, tu tem que botar um comercial na TV, tu tem que fazer o outdoor, tu tem que fazer um trabalho no digital, contratar um time de influência. Às vezes, cara, o problema dele é desenvolver um evento de esclarecimento, sei lá, uma convenção com os representantes para um alinhamento comercial mais apurado. Porque os vendedores não estão se entendendo, ou a empresa não está se conseguindo disseminar a estratégia, a cultura. Às vezes a gente já identificou problemas assim, chega assim, não, cara, guarda esse dinheiro agora, vamos fazer um trabalho aqui com a tua equipe de vendas. Mas então vocês fazem palestra? Não, a gente daí faz um trabalho collab, com consultores, enfim. Mas a gente conseguiu, ao longo desse tempo, ter um know-how, uma experiência que nós conseguimos identificar que, às vezes, o problema do cara não está diretamente relacionado ao desenvolvimento de uma campanha propriamente dito. Ao anúncio, à propaganda. Tal. Isso às vezes é o final, depois as coisas lá dentro da cozinha tá tudo bem... Primeiro arruma dentro, depois Bem, pensa fora. Porque no fim o cara, né, ele vai na agência achando que ele vai mudar a vida dele em 10 minutos, né? E não é assim, né? Existe uma mudança muito profunda e tem que ter esse diagnóstico. Eu achei legal o que tu falou, porque é a história da bala de prata, né? Eles acham que, né, eu vou botar um negócio no comercial na TV, isso vai mudar a minha vida e não necessariamente isso acontece. É muito perigoso, porque às vezes algumas empresas do nosso segmento acabam optando pelo caminho mais fácil e aquilo que é mais rentável para ela. Ou o cliente, ou o anunciante, que a gente chama, acaba tentando fazer algumas coisas assim sozinho e dá com o burro na água. E acaba descreditando a comunicação e a propaganda bem feita. Faz sentido. Né? Eu queria fazer uma pergunta para ti. Qual é o maior orgulho aí de campanha? Sempre tem aquela ou aquelas, que deu né? mais orgulho, que tu falaste, né? Que deu mais certo. Exatamente, Enfim.
E queria agradecer vocês, que na época da campanha da Manuela, vocês foram os sim. primeiros a se juntar a essa força-tarefa no finalzinho Antonella. da Antonella, né? Antonella. Antonella. E até hoje eu conto essa história nos lugares, dizer como uma cidade, né, uma região, ou talvez até um estado, se uniu em prol de uma coisa impossível. Sim. Né? Porque era muito impossível, acho Era muito muito legal, louco, assim, né? vocês, a Raquel, principalmente, meu A cara, Raquel, muito a Raquel imbuída em abraçou cima essa dessa- causa, a gente lá nos Ah. bastidores também conseguiu convencer uma série de empresários a participarem. acho que foi Exatamente isso. fundamental. Mas em relação à Conta campanha, uma qual é que campanha, tá- uma aí que foi o xodozinho, assim, que tu... que tu levas Cara, como case quando vai exato, conversar é. com o pessoal da PUB, por exemplo? Eu acho que tem mais de uma, Aham, tá? aham. Tem algumas que no início marcaram. A gente fez um anúncio, na época se fazia revista, talvez tem gente que está ouvindo que nem sabe. Nem sabe o que é. A gente fez um anúncio de revista para a Hering dos 125 anos, Aham. um texto que a gente chama All-Type. All-Type, quando o anúncio ele é um texto blocado, assim, ele é um copyright, né, um copy. E Explica melhor isso, cara. quando a peça publicitária... Todo mundo aqui entendeu, menos eu ainda. Não, desculpa. É uma peça Quer dizer que publicitária. alguém não é uma entendeu peça- lá. Quando a gente fala All-Type, é uma peça publicitária, um anúncio publicitário que ele predomina um bom texto Entendi. na página, Entendi. né? E aí a gente contou, fez uma homenagem à Hering dos 125 anos, e aquilo me deixou tão orgulhoso, cara. Eu tive um feedback tão positivo para a diretoria da Hering, da Amélia Malheiros, que Ah, foi Amélia, que abriu as portas carinhosa para demais, eu adoro cara. ela também. Que aquilo me... E foi logo em seguida, foi em 2005. 25 né? anos. Foi em 2005, 125 anos, eu comecei na Seven em 2002, então estava bem no começo. Logo no começo. Aquilo me deu uma segurança do tipo assim, cara, tu escolheu a coisa certa. Que massa. Me deu um puto orgulho, cara, naquilo. Isso é legal. O curso de publicidade, ele tinha acabado de completar 15 anos e esse anúncio, ele acabou, e foi escrito um livro, eu participei desse livro e esse anúncio, ele estampou também esse livro. Que bacana. Então tem um lado carinhoso, afetivo, Aham. muito grande nesse sentido. Agora, as campanhas que a gente vem fazendo para a Uniaselv, que é o nosso cliente já desde 2016, um dos maiores players do segmento de educação à distância do país. Quando a gente entrou em 2016, a Uniaselv contava com apenas 46 polos, Meu, hoje vocês são mais de participaram 1000 polos no Meu, país. pá. Tá? 2016 já tinha sido vendido ou não? A gente entrou Tinha quando... acabado? Na Cronos, Exatamente, quando... Não, a Cronos tinha acabado de vender para esse fundo de investimentos perfeito. atual. Uhum. Né? Da Então, segunda venda, no caso. exatamente. Então, a gente acabou sendo convidado para prestar o serviço como agência para eles. Eles inclusive, até então, eram atendidos pela DM9 de São Paulo. Puta que o Que pariu. orgulho, hein? Que baita orgulho. Tô substituindo É. o Poxa, 2009. pensar que lá em tu trouxe o cara pra cá, né? E agora tu pegou um cliente tão Cara, importante assim, tão que importante. massa, cara, Não, que massa. foi fantástico. E a gente não imaginava, cara, que a empresa ela ia despontar de uma forma tão rápida. Assim. A gente sabia do potencial, existe um grupo de investidores muito bons por trás, mas ao mesmo tempo o crescimento exponencial assim em tão pouco tempo. E isso nos possibilitou muitas oportunidades de fazer comunicação de verdade, assim, sabe? Uma comunicação com campanhas que trouxeram retornos magníficos financeiramente para a empresa, para a Uniaselv, em termos de captação de alunos e tudo mais, e ao mesmo tempo oportunidades de aprofundamento em o que está por trás de uma campanha bem feita. Aham. Que são análise de números, análise de dados, jornada de consumidor, pesquisa de validação de uma campanha antes de colocá-la na rua, coisa que ninguém Caraca. quase faz isso. Sim, imagina. Vai tudo É. na sorte. É tudo na sorte. Então, não respondi a tua pergunta ainda, mas eu estou te falando todas essas oportunidades que geraram. E uma campanha que deu um efeito maravilhoso para a marca, ela predominou no ambiente digital, foi uma campanha que a gente fez em 2018 com o Cafu. Caraca. A gente trouxe o Cafu e a gente fez uma associação, né, que você aprende melhor quando tem alguém do seu lado, que é justamente o grande diferencial da Uniaselv, porque a grande maioria dos EADs aí no Brasil, eles têm uma aula online, obviamente, né, à distância, sendo um professor numa base, numa sede que dá aula para o Brasil inteiro ao mesmo tempo. Né? A Uniaselv é diferente. A Uniaselv ela tem o ensino à distância. Existem lá o AVA da vida, né, onde você entra no sistema, consegue ver as aulas, mas ao mesmo tempo é uma das poucas instituições de ensino à distância
que permite que você, uma vez por semana, vai até ao polo e tem aula com o tutor. Tira dúvidas com ele, troca com os colegas, Sim. né? E esse diferencial fez a Uniaselv realmente despontar. Porque o que acontece? Predominantemente, as pessoas que escolhem um curso à distância não são os egressos do ensino médio. São pessoas que priorizaram uma carreira, Que estão com uns trabalho 40 e e tal. poucos anos, Isso, e precisam fazer uma faculdade. E que em algum momento chegou lá na empresa e disse assim, bicho, tem que evoluir, tu quer um cargo de supervisor, quer alguma coisa, vamos estudar. E esses caras, eles fazem muito tempo que saíram de uma sala de aula, optam pelo ensino à distância porque tem a sua flexibilidade de estudo, Mobilidade. mas ao mesmo tempo ainda tem aquela necessidade de ter alguém que está no lado ajudando, junto e tal. Então, Uma coisa é tu ver um vídeo, outra coisa é falar com alguém, né? A metodologia da Uniaselv foi sensacional porque ela não deixou de lado esse contato humano. E o tutor, ele é da cidade do cara. Então conhece as culturas, conhece os detalhes daquela cidade. Então, a campanha Aí do o Cafu Cafu, representava a esse- gente trouxe, produziu essa campanha numa comunidade lá em Florianópolis, que tinha um campinho de futebol de terra, onde estavam as crianças jogando futebol e tal, e daqui a pouco chega o Cafu de surpresa. Nossa. Só que a gente gravou aquilo sem as crianças realmente saberem para captar de Pra uma pegar forma o mais impacto. natural Meu, do que mundo. massa. Legal. Quando a van chegou, assim, toda escura e tal, e o Cafu chegou, as crianças, uau! Aquilo foi fantástico. E ele começou a ensinar as crianças aos fundamentos do esporte. E aquilo gerou uma sensação, um orgulho, né? Essa campanha foi maravilhosa. Ô, Fábio, a gente não falou muito da evolução da comunicação nesse tempo, nesses 20 anos, vamos dizer assim, porque né, é grande, a gente percebe, né? Antes, quando tu entraste, provavelmente ainda se mirava muito TV aberta, jornal impresso, rádio, e hoje a gente sabe que tudo isso diminuiu um pouco e disseminou na internet. A gente sabe, né, dessa transformação toda. Mas o que tu vês para o futuro, Fábio? É possível a gente imaginar como é que a publicidade vai estar trabalhando daqui a 10 anos, por exemplo? Eu acredito de que a forma como as pessoas são motivadas a consumir uma determinada marca, né, como elas são impactadas, elas podem ter mudado as plataformas, sem dúvida nenhuma. E vai mudar muito mais ainda. Mas a estratégia talvez é a mesma. Mas a estratégia, aquele jeito de engajar, de fazer a pessoa realmente se apaixonar pela marca, ser criativo acima de tudo, né? Por mais que o romantismo da propaganda pode ter diminuído, né? Aqueles comerciais na TV, aquelas coisas que realmente faziam a gente se apaixonar, época, marcaram né? uma Todo época, mundo que as lembra pessoas disso. que viravam bordão no outro dia no trabalho. O nome do produto, às vezes, né? Isso, né? Que o pessoal chegava lá nos anos 80, olhava bonita camisa, Fernandinho. E ficou Olhava esses direto, bordões. né? Talvez esses bordões e tal, não que eles vão deixar de existir. Porque realmente acabava virando bordão, porque eram poucos os meios que você... Era muita gente assistindo Muita a gente, televisão exatamente. naquela época. Né? Mas ao mesmo tempo, as pessoas, você só vai conseguir chamar a atenção realmente de uma forma diferente. Então isso eu acredito que não vai mudar nunca. Né? O uso da plataforma correta, o uso dos influencers. Cara, o que é os influencers? São as celebridades que se utilizavam em comerciais de TV, talvez antigamente, ou numa peça, ou estampado num anúncio de revista. Sim. Eles só o que aconteceu? Eles estão em outra plataforma. Então, a forma como as pessoas vão ser engajadas e impactadas pode ter mudado, mas a síntese, a mensagem, a criatividade sempre vai ser Igual, né? igual. É Né? mais fácil trabalhar com nichos, Fábio, como acontece hoje, né? Porque hoje tu tens possibilidade de direcionar a tua peça. Tu encontra o cara de publicidade. 19 Exato, anos, faz ali, né? É Essa eu acredito que foi a grande vantagem de tudo isso. Porque antigamente, pelo fato de você ter que utilizar esses meios de massa, você acabava dispersando. Sim. Né? Ao longo do tempo, né, a gente falando ainda da TV, a TV foi segmentada nos anos 90, com o surgimento da TV por assinatura. Exatamente. Verdade. Então começou a ter os canais de esporte, os canais só de jornalismo, os canais só de entretenimento, desenho animado, né? A comunicação é essa evolução. Então, essa segmentação ela acabou surgindo mesmo nos meios tradicionais. Né? A rádio só sertaneja, a rádio só de notícia, né? A rádio só de música Pop. like hits. Pop. Então, essa segmentação ela foi surgindo ao longo do tempo e tudo que a gente está passando é uma evolução. Então, o que acontece? Hoje,
com os nichos de plataformas, você consegue, obviamente, direcionar um investimento e o retorno do investimento do anunciante acaba sendo mais mensurável. Você otimiza o investimento. Entendi. Né? Então, por exemplo, isso também proporcionou a pequenos anunciantes poder fazer marketing. Sim, verdade. Né? Antigamente, que o custo é menor. antigamente Popularizou, né? popularizou. Então, antigamente as pessoas assim, puta, eu não vou ter condições de botar um comercial na TV, Sim, mesmo que seja uma TV local, né? Porque tinha a produção do filme, tinha também todas essas questões, não só da mídia. As pessoas acham, não é que a propaganda lá é cara, a propaganda em meios de massa, é que o impacto é muito grande. Então você paga pelo impacto proporcionalmente. Claro. Da mesma forma que hoje você, quando quer fazer um investimento nos meios digitais, você define, talvez pelo seu bolso, o quanto você pode e faz Abre a regulagem. ou diminui a torneira. Quanto que eu vou investir? Tem Exatamente. tanto, beleza, então vamos investir Talvez aqui. esse não seja o melhor método, mas é um Lógico. método possível. Não, mas Sim, sim. exatamente. Então permite o cara do café, o restaurante que está começando, ou qualquer outra coisa disso, também ter uma participação É verdade. dentro dos meios. Dá essa possibilidade dos pequenos negócios também investir em verdade. publicidade. e Isso, e propaganda. claro, e os Bacana. meios digitais conseguem você ter essa minuciosidade na hora de desenvolver uma estratégia de mídia ou de comunicação, né? Tempo acabou? Eu tenho 4 perguntas pra te fazer. Rápido, Passa rápido demais. Tava conversando lá embaixo e falou assim: não, cara, é 2 toques. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Não vale dizer o tênis. Sair do tênis. Na SEB, na minha vida, Na SEB, na tua na vida. tua Na vida. SEB, mas na tua vida também. péssima escolha. Ou uma ou outra. Ou uma péssima escolha ou uma maior dificuldade. Eu acho que ter acreditado em alguns clientes que foram muito aventureiros, assim, e pouco planejados no negócio, e que acreditaram demais que a comunicação ia ser a resolução do problema deles e que o problema não era um buraco, era muito mais embaixo. Isso também nos trouxe um aprendizado muito grande, tanto que eu acabei de falar de que hoje a gente tem um perfil de uma agência que analisa muito profundamente o negócio do cliente antes de poder sugerir quais são os principais meios que ele tem que atuar, né, dentro dos meios de comunicação, obviamente, quais são os principais canais dentro do mix que hoje é possível. Porque ter entrado na onda do cliente de atender a um desejo dele fez essas pessoas de repente perder dinheiro, coisa e tal, e é frustrante para ele e para nós é muito grande. Eu particularmente, quem me conhece, sabe que lá dentro da agência eu tenho uma preocupação enorme com a otimização do investimento dos nossos clientes. Eu não gosto... Não quer ver jogando fora. Não quer ver o cliente jogando dinheiro fora. Exato. Até porque o crescimento dele é o teu crescimento, né, também, né? Eu não gosto de ter clientes que fiquem pouco tempo. Eu gosto de ter clientes que... Fiéis. Né? Que a gente fez a diferença. São parceiros. Bacana. Então, talvez essas escolhas... Mas, ao mesmo tempo, cara, talvez ter feito essas escolhas erradas nos fez aprender demais, total. cara. Certamente. Demais. A gente sempre aproveita o que de bom nos traz, as falhas, vamos dizer assim, não tenha dúvida, né? Quem foi um mentor ou uma inspiração para ti? Eu acho que os grandes publicitários desse país, posso gerar polêmica, mas o Roberto Justo, para mim, foi uma grande inspiração como um gestor de negócios, né? Um cara extremamente arrojado. O Walter Longo, que sempre foi o fiel escudeiro dele. Né? Ano passado, quando a gente Eles completou... estão juntos ainda, não? Não. Não estão. Ano passado, quando a gente completou 25 anos, nós fizemos um grande evento trazendo o Walter Longo. Que legal, cara. Legal. Que legal. Então, porque sempre foi o cara que nos inspirou muito, assim, através dos livros, das palestras. Eu costumei ir em muitas palestras dele. E esses dois caras, eu acho que eu acredito que foram realmente, para mim, particularmente, foram os grandes mentores e grandes referências no meio. Bacana. Eu gosto bastante do Walter. Eu acho que é a parte boa do Roberto. Isso. Tô brincando. Se fosse empreender em algo completamente diferente, e já que tu conhece quase todos os setores de negócio, vai ser fácil tu responder essa. O que tu iria empreender? Ou não, na verdade. Não. O que tu iria Também aprender? faz também decidir o que não decidir. É verdade. Isso eu não quero nem saber. No que tu investiria hoje, Fábio? Se fosse pra pegar Cara, um dinheirinho? eu investiria em algo que dê prazer e que mude a qualidade de vida das pessoas. Talvez o esporte. Legal. Muita gente fala isso.
Muita gente fala isso nessa resposta, Ah. de pensar na qualidade de vida, na satisfação das pessoas. É. É importante isso. E quando eu falo Realmente. prazer, eu acho que é alguma coisa que traz saúde mesmo, Ah, é? né? Saúde. Porque eu acredito que, principalmente nessa vida de empreendedorismo, a gente deixa de lado as Totalmente. questões de saúde e tal. Totalmente. O tênis, eu pensei nisso também. exatamente. Quem sabe? É. Durante a minha carreira profissional, eu tive uma notícia, um baque, né? Eu recebi um diagnóstico em 2011 de câncer, Caraca. né? No meio no auge da SEMI, né? Naquela loucuragem toda. E graças a Deus consegui curar e tal. Superado. Mas ao mesmo tempo eu olhei para trás e falei assim, cara, eu não cuidava em nada, velho. Extremamente obeso, focado único e exclusivamente no trabalho, inclusive nos finais de semana, adorava ficar dentro da agência trabalhando, estudando, etc. A e tal. mulher deixa o Não, e máximo. a mulher, só que o que acontece, né? A Raquel, ela começou como um sócio, mas a gente acabou virando sócio no amor também. Que legal, Então, sério? Que então, massa. então a gente começou como sócio na empresa, de tanto trabalhar junto, a gente acabou Legal. ficando... Então ela entendia, Pô, a gente tá o né? tempo todo aqui dentro, né? Vamos ser. Vamos facilitar Põe esse aliança negócio. ali, põe. E aí, o que aconteceu? Ela me acompanhava também. Que nisso, legal. né? Ela sempre me acompanhou muito. Ela é minha fiel escudeira cara, eu devo tudo a ela, assim, na Que questão massa, cara. do meu negócio, nosso negócio. Então, por isso que eu digo que eu hoje focaria em algo que trouxesse prazer e propósito para as pessoas. E propósito para mim, talvez. Um propósito mais profundo. Não que a propaganda não me traga. Isso que eu ia dizer, propaganda Né? tem isso também. Tem. Mas eu acho que você dizer assim, puta, aquilo que você está fazendo as pessoas mudarem... Total, eu consigo tem- entender exatamente. É engraçado porque a propaganda tem um lado perverso, né, Tem. Fábio? E muita gente julga a propaganda só por isso, né? O que é um erro, né? Porque de fato tem propósito. Como tu Tem, falas também. claro que E é tem. importante que a empresa assuma isso também, assuma o mesmo propósito da empresa, ou até ajude a colocar um propósito na empresa. Até. Acho que a gente também Sim, tem esse tem papel esse foco, também, né? É muito bacana isso, mas esse lado cruel da propaganda ainda é muito forte no meio dos leigos que não conhecem muito bem. E é difícil tirar isso, né? Mas a Aos propaganda ela poucos. tem uma grande responsabilidade na economia de um país, Exato. né? Ela gera Total, riqueza, total. gera quanto emprego ela gera. Ah, não, Né? absurdo. Não só isso, né? O E consumo, a propaganda consumo, também é a né? transformação, né? Não podemos E num esquecer mundo, disso. num né? mundo capitalista como a gente vive, cara, ela é Com fundamental. certeza, não tem dúvida. Né? Então, respondendo a tua pergunta, é E isso. para finalizar, se tu se encontrasse aos 19 anos, lá na VEG, e faculdade tava fazendo faculdade de publicidade, É. é. Não, eu Você tava começou? fazendo informática. Tava fazendo informática lá Na Tupi. O que tu ia falar para ti? O que o Fábio de 44, é isso? 44 anos. Falaria pro Fábio Fábio de de 19. Fala Ah. antes pros teus pais que tu vai embora. Não cria essa... Eu falaria o que eu fiz. Acreditar no meu sonho. Aham. Né? Meu sonho era trabalhar na área de comunicação. Fui atrás, não me arrependo. Construí uma família, hoje consigo gerar para mais de 49 pessoas e seus familiares uma qualidade de vida de alguma forma. Então, eu acredito que talvez um conselho é confie nas pessoas certas. Nossa. Fique com o pé atrás em algumas questões, né, com relacionamento às pessoas. Porque a gente, quando é muito jovem, a gente acredita demais em todo mundo. A gente é mais inocente, Ingenuidade, né? né? Ingenuidade. A gente é ingênuo. Ingenuidade, essa é a palavra. Então, talvez seria isso, assim, acredite no seu sonho, mas com o pé atrás em relação a algumas pessoas. Analisa melhor. Analisa com melhor, quem tu vai não vai com desenvolver tanta aí. sede não vai com tanta sede ao pote. Exatamente. Cara, obrigado demais tirar teu tempo, né, que é tão precioso, e vir aqui contar um pouco dessa história que é sensacional, né? A Seven é um case alucinante, né, de uma das sucesso grandes agências absurdo, aqui, como tu falaste exatamente. até do Do estado, estado, com certeza, né? Obrigado demais, cara, por poder compartilhar, e tenho certeza que vai inspirar uma galera aí a ir para publicidade e entender que isso é uma jornada muito legal. uma Obrigado jornada do legal fundo mesmo. do meu coração. Vamos colocar esse link lá pro pessoal de PP lá da FURB. Lá. Boa, Então, com certeza. também, bacana. Obrigado a todo mundo pela audiência. Não esqueça de comentar, compartilhar, ver o que você achou e, principalmente, mande também sugestões de convidados aqui que Verdade. são muito, muito importantes. Tamo aí. Obrigado demais, Pancho, por compartilhar. Não esqueçam de seguir nossas redes sociais, Pancho com BR, Real Rafa Silva, tua rede social.
Fábio Schmitz 7. Schmitz com TZ no final. Com TZ no final. Com TZ no final M e só? 7. Um M? Um M só. E 7, só 7. 7 comunica cal, né? 7 comunica cal. Gostei. Obrigado demais pela audiência. Tamo junto. Até mais. Obrigado. Rede social de vocês? Falei que Punch.com.br é a Rafa Silva. Não.